Uma das principais técnicas utilizadas nos efeitos visuais é o chroma key, que nada mais é do que o recorte de fundo verde ou fundo azul, um recorte de cor, para poder inserir um personagem, um produto, um elemento em um outro cenário. Na aula de hoje do nosso curso gratuito de Adobe Premiere Pro, você irá aprender como você pode utilizar o Adobe Premiere Pro no recorte de fundo verde e também outras ferramentas de composição. E se você quiser aprender mais sobre Adobe Premiere Pro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e favoritar essa playlist para você não perder nenhuma das aulas aqui do nosso curso completo de Adobe Premiere Pro. Então bora para a aula! Vamos então aqui no Premiere começar a composição. O primeiro passo vai ser você selecionar o vídeo principal, o take principal da sua composição e criar uma timeline utilizando ele, ou, se preferir, criar uma timeline manualmente nas configurações que você precisa. Aqui eu vou utilizar as configurações do próprio vídeo, então vou puxar ele aqui para a minha timeline. Além disso, eu quero separar a imagem que vai funcionar aqui como fundo e eu também separei aqui algumas partículas que eu vou utilizar para compor com a imagem para criar o efeito de neve. Então, este daqui tem que ser no meio, o vídeo do fundo fica logo abaixo, e a gente pode ajustar aqui a duração deles. E por último aqui as partículas eu vou colocar logo acima. E eu vou colocar duas vezes esse vídeo das partículas porque eu quero ter muito efeito de neve. Então eu vou arrastar para cima segurando o Alt no Mac Option. E eu vou mudar para a ferramenta Y, que é a Sleep Tool. E eu vou mover aqui as partículas mais para a esquerda para pegar uma outra amostragem dessas partículas. Bom, com isso eu já tenho os elementos da composição. Por hora eu vou desligar as duas camadas das partículas e a camada do fundo. A gente vai visualizar somente a camada do chroma. A primeira etapa quando você está trabalhando com chroma key é fazer o recorte de garbage matte. Basicamente é você retirar o que é lixo na sua composição. Para isso a gente vai utilizar um truque utilizando máscaras. A gente tem que acessar primeiro o painel de Effects Control. E aqui no painel de Effects Control a gente encontra uma categoria chamada Opacity. Aqui em Opacity a gente pode criar uma máscara e a gente pode fazer ela tanto com desenho geométrico padrão, como círculos e quadrados, como também usando a caneta, a gente pode fazer qualquer desenho livre, que é o que eu vou fazer aqui. Vou pegar a caneta, eu vou distanciar um pouquinho o meu vídeo, diminuindo aqui o zoom, e eu vou fazer um desenho em volta da atriz, tirando todos esses elementos aqui fora que a gente não precisa. E pronto, a gente já fez o nosso garbage matte. É sempre importante você assistir o vídeo, para ver se não tem nenhuma parte que está cortando, às vezes está cortando algum movimento que não deveria cortar, e também para tirar o excesso, onde você sabe que não vai precisar, você pode fechar um pouquinho mais a máscara. Bom, agora que a gente tirou o excesso, a gente vai ter que utilizar um plugin para tirar o fundo colorido. A gente geralmente trabalha com fundo verde ou fundo azul, porque são cores puras no espaço de cor RGB. A gente não vai utilizar vermelho porque vai pegar muito do tom de pele, então tem que ser verde ou azul. E aqui foi utilizado o verde, que geralmente é o principal, porque o sensor das câmeras de foto e de vídeo, eles têm uma amostragem maior do verde. Então o verde geralmente tem menos ruído e tem mais informação. Então quase sempre é verde. E como é que a gente vai recortar esse verde? A gente vai vir aqui em Effects e a gente vai procurar o efeito chamado Ultra Key. E a gente vai jogar esse Ultra Key na nossa cena. Isso não vai recortar ainda o nosso fundo. A gente precisa dizer que a gente está utilizando um fundo verde, que não é um azul ou um roxo ou de qualquer outra cor, que ele é o verde. Para isso, a gente acessa aqui no painel Effects Control o efeito Ultra Key que a gente acabou de aplicar. E dentro dele a gente vai encontrar diversos parâmetros de configuração. E o mais importante, que é o que a gente precisa agora, é a cor-chave. A gente pega o conta-gotas e clica na cor-chave. E pronto, fundo recortado. Se a gente ativar a camada do fundo, a gente já consegue ver ela atrás do nosso vídeo. Simples assim, né? Porém, nem sempre você tem um recorte tão bom. Muitas vezes você vai precisar refinar esse recorte, principalmente se você não tiver uma iluminação tão legal no fundo. Então vamos ver agora as opções de refinamento. Eu vou desligar temporariamente o fundo. E eu vou acessar aqui o Output. E aqui em Output, ou saída, eu vou mudar de Composite para Alpha Channel. E isso vai fazer uma amostragem branco e preto do nosso recorte. Sendo que preto onde ele está recortando totalmente e branco é o que ele está mantendo. E vocês conseguem perceber aqui umas manchinhas brancas? Quer dizer que esse fundo ele não está totalmente recortado, ele está vazando sobre o fundo novo que a gente está colocando. Eu preciso transformar essa parte aqui em 100% preto. O primeiro local que a gente pode ir para isso é mudando aqui as configurações. A gente está utilizando a configuração padrão, pode mudar para a configuração mais relaxada, com isso vai acabar vazando mais, então não serviu. A gente também pode mudar para a configuração agressiva, e essa eu achei que já funcionou bem. Mas eu vou deixar aqui no padrão mesmo e vamos ver como a gente poderia melhorar manualmente, além de usando aqui o preset. A gente encontra aqui 4 categorias. A primeira categoria é o que gera
a referência do recorte. E a gente pode utilizar alguns parâmetros aqui para melhorar essa referência de recorte. O primeiro é a transparência, que a gente pode utilizar aqui para aumentar ou diminuir a transparência aqui da cena. Perceba que se eu aumentar muito, a personagem no primeiro plano vai começar a ficar translúcida também, então não vai servir aqui, não posso ir tanto. E eu vou tentar chegar aqui no limite onde ela ainda está segura. Na sequência, a gente tem aqui um ajuste somente para as áreas mais claras da cena. E a gente pode devolver ou recortar mais essa área de realce. Depois a gente tem aqui para as áreas mais escuras, que é o principal. Lembra que a gente tem mancha aqui na parte escura. Então eu quero apertar mais essa área escura, deixando ela mais escura, até eu perceber que fica ali bem preto. Tem que tomar cuidado para não exagerar, porque alguns elementos aqui da transição, da área de transição, vão começar também a ficarem mais enterrados. E eles começam a ficar meio duros, o recorte não fica muito bom. Ó, eu vou vir aqui em Shadow e vou deixar em 0. Perceba como começou a vir uns ruidinhos aqui. Aqui também começou a ter mais ruidinho. Eu acho que no cabelo a gente percebe principalmente. Eu vou resetar aqui tanto o Highlight quanto o Shadow. E perceba como a gente tem aqui uma transição suave. E se eu começar a forçar muito, vai começando a ficar meio ruidoso e falhado. Então aqui você vai ter que tentar procurar um meio termo entre tirar esse problema aqui do fundo, mas ainda preservar um pouquinho dos detalhes no cabelo. Então vamos diminuir aqui aos pouquinhos o Shadow. E aí eu posso concluir utilizando aqui o pedestal e a tolerância. A tolerância é o número de variações de tom verde que eu quero selecionar. Eu vou deixar aqui a tolerância mais alta, posso deixar no máximo, porque eu sei que eu não tenho tons de verde ou próximos do tom de verde no primeiro plano. E eu vou baixar um pouquinho o pedestal, que seria o preto absoluto. E pronto. Aumentei o valor para que a gente possa enterrar mais o preto absoluto, abaixar o preto absoluto. Eu acho que aqui nos realces ainda não está perfeito, a gente consegue ver algumas falhinhas nessa região. Vamos tentar devolver aqui usando highlights. Não, ele vem por causa da sombra mesmo. Então aqui que é o limite. A gente tem que sempre ser bem cuidadoso para que a gente não tenha nenhum ruído, nem nenhuma falha no nosso recorte. E eu vou apertar mais usando pedestal, ao invés de sombras. E agora a gente tem um recorte mais interessante. A gente consegue ver que a gente recortou bem o fundo, mas sem estragar tanto o cabelo. Mas se a gente quiser refinar um pouco mais, a gente vai para a próxima categoria. A primeira, ela gera essa malha de referência de recorte, que é o preto e o branco. Na segunda, que é o cleanup, ele serve para refinar. A primeira opção que ele tem é o choke, seria apertar, enforcar aqui as bordas. Então se ele está com muita transição, está muito desfocadinho as bordas, pode usar esse choke para deixar mais duro, mais firme. Aqui não ajudaria, porque a gente não tem ainda uma transição muito suave e ia começar a estragar o cabelo. Eu vou aumentar só para vocês perceberem, ó, como ele aperta aqui a borda e começa a perder a definição ali no cabelo. Depois a gente tem um soften, que é para suavizar, então ele vai fazer aqui um desfoquezinho. Aqui eu acho que vai ajudar um pouquinho de soften. Contraste, ele aumenta o contraste das bordas aqui, no nosso não está precisando, isso também vai diminuir a suavidade das bordas. E o meio ponto seria o meio ponto desse contraste, para regular um pouco mais o contraste, que aqui a gente não precisa. E aqui a gente tem o resultado final. Vamos voltar aqui de Alpha Channel para composição. E a gente pode ligar aqui o fundo para enxergar melhor como está ficando o primeiro plano junto com o fundo. Ó, o cabelo está com uma transição agradável, parece realista, e o recorte em volta também está realista. A próxima categoria, Spill Suppression, serve para você suprimir a cor que vaza no primeiro plano. Então, por exemplo, se meu fundo é verde, vai refletir luz verde por tudo, inclusive no primeiro plano. Então eu posso utilizar esse supressor para tirar esse verde do primeiro plano. Perceba que aqui, se eu forçar muito, eu começo a perder a saturação da cena toda, então cuidado, não vou forçar. Na sequência a gente tem a abrangência, ele vai pegar mais variações de cor, e se eu forçar muito, ó, eu começo a ter uma imagem roxa. Por que roxo? Porque é o oposto da cor verde. Então eu estou puxando tanto aqui para o lado do contrário do verde para tirar o excesso do verde que eu estou começando a ficar com a imagem muito roxa. Então a gente não quer isso. Aqui a intensidade dessa descoloração específica do verde, que é o spill. Aqui não vai dar muita diferença porque já estava com o spill bem recortado, não tinha mais nada vazando no primeiro plano, só com 50 já estava bom. E aí também tem aqui um ajuste para a luminância, que eu vou deixar tudo no padrão porque já estava muito bom. E por último a gente tem uma correção de cor, como diz o nome, para corrigir as cores, a gente pode aumentar e diminuir a saturação da cena, a gente pode mudar aqui o pigmento, caso estivesse levemente esverdeado, puxar mais para o magenta ou mais para o verde. E por último o ajuste de luminância. Aqui eu realmente aconselho não usar e ao invés disso utilizar a ferramenta de Color Grading, o Lumetri Color Grading, que a gente já aprendeu na aula anterior. Caso você não tenha assistido, vá lá na nossa playlist aqui com o curso completo de Adobe Premiere Pro, que tem uma aula bem completa de Lumetri. E falando em Lumetri, se você deseja aprender como trabalhar como um colorista profissional, eu recomendo muito que você conheça a plataforma AV Makers. O AV Makers é reconhecido pela Blackmagic, além de ter professores certificados especialistas
tanto no DaVinci Resolve, como também na suíte Adobe. Na nossa formação você encontra tudo que você precisa para trabalhar como um colorista profissional, desde os fundamentos para trabalhar com os principais softwares de pós-produção digital no processo de tratamento de cor, como realizar todo o gerenciamento de projetos grandes para que você possa trabalhar com séries e longas metragens, além de módulos onde você vai trabalhar com projetos reais na prática, para que você possa aprofundar seus estudos e criar seu próprio portfólio. E no Makers você não aprende só color grading. Você encontra lá mais de 200 cursos e formações para que você possa se aprofundar em todas as áreas do audiovisual e da fotografia. E com o cupom AVBTJ99, que você vê aqui na tela, ou através do QR Code, você consegue acessar a plataforma por apenas 12 vezes de R$ 99. É um super desconto e além disso você recebe mais um mês de brinde no final da sua assinatura. Então aproveite essa oportunidade e venha aprender com a gente aqui no Makers. Continuando a nossa aula, a gente vai agora fazer o resto da composição. Eu quero encaixar esses elementos. Então vamos começar colocando as partículas. A gente tem aqui duas camadas de partícula, onde tem um fundo preto e partículas brancas. Mas eu não quero fundo preto, eu quero somente as partículas. Para isso a gente vai utilizar uma técnica chamada modo de mistura. Eu quero misturar essa camada com a camada de baixo. Então vou vir aqui em Effects Control, na opacidade dessa camada, e eu vou mudar o modo de mistura de normal para algum que vai manter somente a parte clara e remover a escura. E toda a categoria aqui, essa categoria inteira, Lighten até Lighter Color, essa categoria aqui, tem esse intuito. E aí ele vai mudar a graduação, quão intenso que ele vai fazer isso. Eu sei aqui que o Screen é o que vai funcionar melhor. E eu vou fazer o mesmo com a outra partícula, usando aqui também o Screen. Mas para ter uma diferença entre essas partículas, eu vou fazer com que a partícula de trás tenha uma escala um pouco maior. Então vão ser partículas maiores. E a da frente eu mantenho a mesma escala. Então eu vou ter aqui uma camada com partículas grandonas e outra com partículas pequenininhas. E a gente já consegue ver agora como a nossa cena já está nevando. Outra coisa que eu gostaria de fazer é reposicionar a nossa atriz. Então eu vou selecionar a camada de Chroma e aqui em Effects Control novamente, a gente seleciona Motion e a gente pode mover para onde a gente quiser. Só de eu clicar na palavra Motion, ele ativa aqui a caixa de transformação e eu posso mover e reposicionar onde eu achar mais interessante. Outro detalhe é que a gente percebe que o fundo está muito nítido em relação ao primeiro plano. E pensando aqui num desfoque de campo, numa profundidade de campo, a gente teria um pouco mais de desfoque no fundo em relação ao primeiro plano. Então o que eu quero fazer aqui é desfocar o fundo. E eu vou procurar aqui o desfoque gaussiano ou Gaussian Blur em inglês. Arrasta ele para o fundo, sempre arraste para a camada que você quer alterar, tá? Cuidado para não jogar na camada errada. E aí eu vou vir aqui e aumento o desfoque, colocar uns 5%, só para dar uma desfocadinha de leve. Precisa até um pouco mais, vamos tentar 10. Ok, já parece mais realista essa composição. E eu poderia fazer o contrário também. No primeiro plano, eu posso utilizar o efeito de Lumetri para dar um pouco mais de nitidez. E como a gente já quer também fazer outros ajustes de cor, vale a pena eu ir para o Lumetri. Então eu vou vir aqui em Window, Workspace Color, para ativar aqui o painel Lumetri. Seleciono a camada que eu quero trabalhar. Aqui em Criativo, vou aumentar o Sharpen, que é a nitidez. E aqui no básico, eu quero tirar um excesso aqui de magenta, trazer um pouquinho mais para o verde. E principalmente dar uma esfriadinha na cena, para encaixar mais com o resto do cenário. Vou subir um pouquinho as sombras, porque a gente teria mais reflexo brilhante na cena, por ter bastante neve em volta, né? Então voltaria muita luz, então a gente pode tirar aqui um pouquinho das sombras. Baixar aqui um pouquinho de leve a exposição, talvez. Para aumentar, encaixou melhor. Aqui assim. E pronto. Se a gente quiser ver o antes e depois, a gente pode utilizar o botão de efeitos. Então vou trazer o botão de efeitos aqui para a nossa paleta de botões. E aqui antes e depois. Esse é somente um dos diversos efeitos disponíveis dentro do Premiere Pro. Na próxima aula, a gente vai discutir outros efeitos que têm mais o intuito de corrigir problemas técnicos, como uma imagem que esteja tremida, uma distorção de lente, problemas de iluminação, de temperatura de cor, de nitidez, de foco e muitos outros. Então, se você não está ainda inscrito no nosso canal, se inscreva agora, favorita essa playlist para assistir todas as aulas e eu te encontro semana que vem. Até lá!